Fala, amigos do canal Magaverista, como vocês estão? Hoje a proposta do vídeo é a gente falar um pouco sobre o multímetro, um aparelho que muita gente tem familiaridade, outros já acham um bicho de sete cabeças, né? Hoje a gente vai fazer um mini curso para desmistificar o uso no dia a dia. É um aparelhinho que serve para muita coisa no dia a dia, não só para especialistas em eletrônica ou pessoas que trabalham com eletricidade. Para coisas simples do dia a dia a gente pode usar esse aparelho. No decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês. Primeiro vamos apresentar o aparelho, né? O multímetro é composto de duas peças, o aparelho em si e as pontas de provas, né? Esses modelos mais básicos, né, normalmente eles têm esses três conectores. Vou pegar aqui uma coisa para apontar para vocês. Aqui nós temos o conector positivo utilizado para fazer todas as medições que o multímetro é capaz de aferir, como voltagem ou tensão, né? Tensão ou voltagem contínua, tensão ou voltagem alternada, a resistência, aqui, né, com o símbolo da letra grega ômega, e o consumo de energia, no caso a corrente, amperes, né? Então, muita gente, às vezes, quando se encontra o multímetro desconectado, tem dificuldade em saber onde conectar as pontas de prova. Aqui é muito simples. O meio, a disposição deles pode variar de modelo para modelo da multímetro, mas o importante é você saber isso aqui. A entrada de comum tem esse símbolo aqui de terra. Então sempre vai ser o cabo preto, cabo negativo, cabo terra no caso, né? E depois, para esses modelos mais básicos, restam sempre dois outros conectores com a ponta positiva, né? Para a ponta de prova positiva. Aqui é que muita gente não sabe onde conectar. É muito simples. Para você poder usar todas as medições do multímetro, você vai usar sempre esse conector. Aqui mesmo, na descrição, já mostra para vocês para que serve esse conector. A medição de voltagem, miliamperagem e resistência, né? Aqui está a letra grega ômega. Esse daqui só serve mesmo para a medição de corrente de miliamperes, quando essa miliamperagem é uma miliamperagem de 10 amperes, né? Ou próximo a 10 amperes. Então, praticamente esqueça esse conector. Esse conector vai ser utilizado somente em casos muito específicos. Até porque esses multímetros, para medir a corrente, né, a miliamperagem, a escala deles é muito pequena, né? 200 miliamperes, aqui na escala é a maior. E se você precisa medir alguma coisa que consuma de 1 a 10 amperes, aí você traz essa ponta de prova para esse conector. É o único momento em que você vai precisar usar esse conector. O resto do tempo você esquece que ele existe. E é sempre aqui. No comum, a ponta de prova preta, né, de negativo. E aqui onde tem volts, miliamperes e resistência, a gente coloca a ponta de prova negativa. Então, vamos lá. Para que serve na realidade o multímetro, né? Para que serve esse aparelho? Esse aparelho serve para medir grandezas elétricas, né? Então, aqui nós temos tensão ou voltagem contínua. Toda vez que você encontrar essas linhazinhas retas, uma reta e uma tracejada reta, significa tensão contínua, voltagem contínua.
Nessa escala nós temos uma escala de 600 volts, começa com a escala maior, 600 volts, 200 volts, 20 volts, 2000 milivolts e 200 milivolts. Já aqui do outro lado nós temos a tensão ou voltagem alternada, que é representada por esse símbolo como se fosse um tio, uma senoide. Então um truque para você nunca errar de qual escala escolher é sempre lembrar das linhas. E se você tiver uma linha reta, duas linhas retas, uma tracejada e outra completa, e elas forem retas, lembra da ideia de continuidade, uma linha reta, contínua. E toda vez que você vê esse símbolo, que é uma senoide, uma linha senoidal, lembra de alternância, né? É uma corrente alternada. Esse é um truque para a gente sempre lembrar de qual escala escolher quando vai medir a tensão contínua ou tensão alternada, voltagem contínua ou voltagem alternada. A outra parte do multímetro é a medição de corrente, ou ampere, que quer dizer consumo de energia, né? Quanto consome um determinado aparelho. Essa escala aqui, no dia a dia, não vai servir muito para a gente, mas para quem vai mexer com eletrônica, equipamentos, componentes que consomem pouca energia, porque a escala dela é muito pequena. Normalmente, se você for medir o consumo de alguma coisa na sua casa, que seja de... E aqui também é corrente contínua, medição de corrente contínua. Se for medir a amperagem de consumo de algum aparelho que seja corrente alternada, normalmente o consumo é maior, então você vai precisar, na realidade, de um alicate amperímetro, né? Mais fácil e as escalas são bem maiores. Mas mesmo assim a gente vai abordar também essa escala aqui, como que a gente pode utilizar. Mas basicamente, no dia a dia a gente vai utilizar as escalas de tensão contínua e alternada e a escala de resistência, representada pela letra ômega, que também vai de 2000K, 200K, 20K, 2000 ohms e 200 ohms. Aqui embaixo nós temos a escala de medição de diodo ou de continuidade. Isso aqui também é uma coisa muito útil no dia a dia. No caso, você precisa saber se um fio está partido no meio, se tem continuidade nesse fio, se ele está sendo capaz de transmitir a energia elétrica que passa por esse fio. Essa escala aqui também é muito útil. Então vamos lá. Apresentado o aparelho, vamos passar para a parte de tensão contínua. Então, pessoal, tensão contínua. Normalmente, os equipamentos que fornecem esse tipo de tensão contínua, são pilhas, baterias, né? Bateria de carro ou bateria de qualquer outro aparelho, e fontes, né, de alimentação. Normalmente são esses aparelhos que fornecem tensão contínua, né? Então, como que a gente faz para seletar aqui da forma correta? Aqui é um ponto que você tem que tomar muito cuidado toda vez que for usar o multímetro, porque se você escolher uma escala abaixo do que o equipamento fornece, você corre o risco de queimar a escala. Então a ideia é o seguinte: se você conhece qual é a saída, quanto de energia esse equipamento fornece, então você tem que escolher sempre a escala ligeiramente acima. Se você não conhece, o ideal é você ir baixando aos poucos e tentando fazer a aferição, que são 600 volts. Então você começa com 600 volts, se você conseguir fazer uma leitura, então quer dizer que aquele equipamento fornece mais próximo dessa. Se você não conseguir fazer, você vai baixando. Vamos fazer o exemplo prático aqui. A gente sabe da tensão de uma pilha, como essa, por exemplo. Nós sabemos que normalmente elas são
1.5 volts, né? Mas vamos supor que fosse uma bateria em que não tem nenhuma informação nela, né? Não tem informação nenhuma e você precisa saber qual que é a tensão. Então, primeiro você começa com a escala maior, 600 volts, e a gente tenta fazer a aferição aqui. Olha lá, não modificou nada. Então, quer dizer que a nossa escala está muito acima do que ela fornece. Vamos baixar para 200 volts. Tentamos fazer de novo a aferição. Ó, agora ele deu 1,4, quer dizer, 1,4 volts, né? Como tem um zero aqui na frente ainda, ó, começa 0, 1,4. Quer dizer que a gente ainda pode baixar mais uma escala para 20 volts. Olha aqui. Agora sim, agora a gente está na escala correta para o que fornece essa bateria. Quanto que ela tem aqui? 1,57 volts. Ou seja, essa pilha aqui, ela está plena, ela está novinha. Uma forma de você usar no dia a dia, que vai ser útil, um multímetro. Vamos dizer que você tenha um monte de pilhas jogadas na gaveta e você quer saber essas pilhas não recarregáveis, né? E você quer saber quais que ainda estão boas e quais que têm que ser descartadas. Para pilhas comuns, ou alcalinas, ou de carvão, que não são recarregáveis, você pode se basear no seguinte: de 1 a 1,3 volts, elas estão com a carga fraca. Mas ainda, dependendo do que você for utilizar, um relógio de parede, alguma coisa, é possível utilizar ainda. Se tiver abaixo de 1, ela está completamente esgotada. Uma bateria que está completamente esgotada. Se ela tiver acima de 1.3, 1.4, 1.5, quer dizer que a bateria está 1.4 praticamente completamente carregada, nova, ou 1.5 nova, completamente nova. Por exemplo, uma pilha AA dessa daqui. Se fosse uma pilha alcalina comum, a gente podia usar os mesmos parâmetros daquela pilha ali. Mas é uma pilha recarregável, uma pilha AA recarregável. Normalmente a tensão nominal da não recarregável é 1.5 e da recarregável é 1.2. E quando se carrega, é possível que ela chegue até 1.3 ou 1.4 no máximo. Então aqui os nossos parâmetros já mudam, né? Vamos colocar aqui. Vamos ver quanto que ela está dando. Ó, ela está dando 1.3, ou seja, essa pilha está completamente carregada. Aqui os parâmetros já mudam. Aqui 1.3 ela está completamente carregada. De 1 a 1.1, 1.2 está na média. E 0.9 volts já está precisando carregar. O ideal chegou a 1 volts já pode carregar, para manter sempre novas essas baterias, né? Se forem de lítio, é melhor que mantenha sempre carregadas. Então, é assim que a gente escolhe a escala. Se você não sabe a tensão de saída, você começa em 600 volts e vai baixando. Se você sabe, você coloca sempre uma escala acima do que o equipamento fornece. Por exemplo, essa pilha ela é 1.5 volts. Se você colocar aqui em 2000 milivolts ou 200 milivolts, é capaz de você queimar essas duas escalas, que elas são super sensíveis, né? São milivolts. Então, isso aqui é muito importante mesmo. Mesma coisa, uma fonte como essa. Eu sei que ela, está escrito aqui, eu sei que ela fornece 13.5 volts. Não sei se vocês conseguem enxergar. A tensão de saída dela é 13.5 volts. Então, eu coloco sempre numa voltagem acima. Então, se fosse medir ela, colocaria em 20 para saber se ela está fornecendo mesmo os 13.5 volts ou se ela está estragada, né? Vamos fazer o teste com essa fonte. Outra coisa também que pode servir no dia a dia, pode ser bem útil. Normalmente, a maioria dessas fontes, ela fornece a tensão positiva dentro e a tensão negativa do lado de fora.
Mas vamos supor que você tenha um equipamento que você queimou uma fonte, você tem uma fonte na sua casa, você sabe que ela fornece a mesma voltagem, mas você não tem certeza, talvez esteja apagado aqui na informação da fonte, você não tem a certeza se o meio é negativo ou positivo. Isso é muito importante. Você tem um notebook e você encontra uma fonte que, em relação à quantidade de voltagens e amperagem, é possível usar no seu notebook, mas você não sabe se no meio a saída é positiva, o padrão, ou é o contrário. Aqui também no nosso multímetro também é possível aferir isso. Vamos ver aqui primeiro quanto que ela está dando, né? Se ela está dando os 13,5 volts que informa no aparelho. Olha lá, 13,38 volts. Como a gente sabe que o meio realmente é o positivo, o vermelho. A gente colocou aqui e a gente confirmou que o meio dela realmente é o positivo. Como nós sabemos isso? Porque não apareceu um tracinho negativo aqui na frente. Se a gente fizer o contrário, a gente colocar aqui, por exemplo, no negativo, no meio, e o positivo aqui fora, olha lá, ó, aparece o tracinho. Então ali você entende que a polaridade está invertida. Então você sabe que não é negativo o meio é positivo. Ó, isso também é muito útil para no dia a dia você encontrar a polaridade certa de algum equipamento que por algum motivo esteja apagado a informação. No dia a dia é muito útil. E para tensão alternada, né, nós temos duas escalas. Nesse multímetro aqui, por exemplo, temos a escala de 600 volts e a escala de 200 volts. Tem alguns outros modelos em que aqui aparece 750 volts e aqui 200 volts. O meu conselho para tensão alternada é o seguinte: toda vez que você tiver que medir uma tomada para ver se ela está funcionando, se ela está fornecendo energia certinho, se a voltagem está certa, se não tem uma queda de energia na rua, alguma coisa, você sempre escolher a escala de 600 volts. Porque se na sua cidade for 120 volts, por exemplo, na escala de 600 volts, ligeiramente maior, né, mas dentro da casa decimal ainda, ou seja, você vai medir certo, sem nenhum problema. E porventura na sua cidade for 220 volts e você cair na besteira de colocar aqui no 220, por distração, alguma coisa, você vai queimar o aparelho. Então, o meu conselho é, para correntes alternadas, esquece que existe a escala de 200. Coloca sempre na escala de 600 volts. Então, aqui na minha cidade é 220 volts, né? Vamos fazer a medição aqui na tomada. Para esse tipo de medição, toma muito cuidado, né? Que agora a gente está mexendo com correntes alternadas, né? 220 volts, é muito perigoso. Então, deixa eu medir aqui com o maior cuidado possível para ver se a gente tem 220 volts mesmo. Ó, então, 221 volts, ou seja, com a tolerância, né? Tá super próximo do que deveria ser normalmente. Então, para a corrente, errou! Para tensão contínua e tensão alternada é isso. E a escala de resistência? Escala de resistência, representada aqui pela letra grega ômega, né? Essa é a única escala que você não precisa se preocupar muito se você vai colocar na maior escala 2000K ou 200 ohms. E a polaridade também não é muito importante para medir resistores. Mas é sempre bom colocar na maior aqui para a gente ir achando, né? Vai descendo até achar qual é a resistência. Por exemplo, se você tem um resistor aqui que você não sabe qual é a resistência. Então a gente pode conectar aqui nas pontas de prova.
e a gente vê se a gente acha alguma medição. Olha lá, então temos dois zeros na frente ainda, quer dizer que ele é bem abaixo de 2000K. A gente pode ir descendo, ó, 200K. Ainda temos um zero na frente ainda. Isso quer dizer que a gente ainda pode baixar mais uma escala. Olha aqui. Aqui a gente achou a resistência desse resistor, 4.6. Como estamos na escala de 20K, então é um resistor de 4.5, 4.6K. Por exemplo, esse aqui, como essa escala não tem perigo a gente colocar numa escala menor, que também serve para a gente conferir se está certo. Ó. Se a gente desce aqui para 2000, ele vai para 1. Ó. Então, quer dizer que a gente estava na escala correta, 20K. E esse resistor é 4.6K. Vamos testar esse outro resistor aqui. Também não sabemos, vamos supor que a gente também não sabe a resistência dele. Colocamos na ponta de prova. Olha lá, ainda tem um zero na frente, 0.79. Então a gente pode baixar mais uma. Baixar para 2000 ohms. Estamos na escala de 20K. Vamos baixar para a escala de 2000 ohms. Olha lá, ó. Agora a gente achou a resistência dele. É um resistor de 800 ohms. Estamos aqui na escala de 2000 ohms. Um resistor de 800 ohms. Então é isso, para a escala de resistência é assim que a gente usa. Já na escala de continuidade, né, representada pelo símbolo do diodo aqui, essa escala serve para a gente saber se o meio não está rompido, né, se está passando corrente. Então, por exemplo, podemos fazer o teste de um fio, sei lá, um rabicho de um equipamento, uma coisa, para saber se tem se esse fio está partido no meio, saber se o problema é no fio, se é na tomada. Então a gente conecta na ponta do fio. Na outra, se a gente escutar o bip, ó, e zerar, a gente sabe que o fio está intacto, não tem rompimento nenhum. Essa escala também podemos testar componentes, né, com o mesmo princípio. Vamos supor esse conector jack aqui. Eu sei que o meio, o positivo, é correspondência a esse pino aqui. Então vamos supor que eu tenha dúvida que se esse jack está funcionando ou não. Por algum motivo o aparelho parou de funcionar, eu quero descobrir qual componente está estragado. Então aqui podemos testar. Ó, sei que a parte, o conector positivo está passando livre. Uma outra coisa que a gente pode testar também com a escala de continuidade é um capacitor. Saber se ele está em curto e saber se ele está carregando. Aqui nós temos que respeitar a polaridade, né? Então a primeira coisa que a gente faz é descarregar o capacitor. Podemos tocar aqui com alguma coisa metálica nas duas pontas. Coloca o vermelho no positivo e o preto no negativo. Todo capacitor tem aqui a informação lateral aqui. Se ele fizer algum bip, esse capacitor está estragado. Ó, ele deu um valor ali e foi para 1. Se a gente esperar 10 segundos aqui a gente já testou, sabe que ele não está em curto, que ele não deu bip. A gente pode esperar 10 segundos aqui e também saber se esse capacitor está carregando. Normalmente o multímetro aqui, ele fornece em torno de 2.5 volts, mais ou menos, em 10 segundos. Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Esse capacitor aqui é de 16 volts. Então a gente vai lá na escala de continuidade. Vamos colocar em 20 volts. E a gente pode testar o capacitor, saber se ele está carregando. Ponta de prova no negativo, negativo, negativo. E positivo no positivo. Lá.
ele ficou 1.6 volts. Ou seja, ele está carregando. Se tivesse deixado mais uns 5 segundos, chegaria a 2 volts. Então, com a escala de continuidade, a gente também pode testar, saber se um capacitor está funcionando, se não está em curto, se está carregando, um componente, se ele não está interrompido, a trilha, se ele está passando certinho, um fio também. Então, a escala de continuidade, né? Essa escala aqui, essa é a utilidade dela. Na apresentação do aparelho, eu esqueci de comentar com vocês sobre essa escala aqui, ó. NPN LED. Essa escala a gente também é capaz de testar um LED, saber se ele está funcionando ou não. A gente traz a escala para aqui NPN LED, e aqui, ó, com o LED a gente pode fazer o teste. Perninha do LED mais comprida é o positivo e o mais curto é o negativo. A gente respeita aqui na entradinha dos conectores, ó, e a gente pode fazer o teste, saber se o LED está funcionando ou não. E por fim, a escala de corrente, né, amigos? A amperagem, o consumo. Para a gente fazer a aferição do consumo, eu peguei um radinho como esse aqui. Como eu não sei qual que é o consumo dele, tenho certeza absoluta que não é acima de 10 amperes, mas não sei se vai ser menos do que 200 miliamperes. Então a gente tira a ponta de prova positiva, né, do conector que é para as medições gerais, e a gente coloca no conector que é especificamente para a medida de corrente 10 amperes. Então a gente coloca aqui nesse conector e a gente traz o seletor para 10 amperes aqui na escala. E aí, como eu fiz aqui? Eu peguei uma fonte 12 volts e o positivo está no cabinho que alimenta o radinho positivo. O cabo negativo da fonte 12 volts, que está alimentando, né? A gente conecta a ponta de prova negativa do multímetro. E aí fica sobrando o negativo e a ponta de prova positivo do multímetro. Então a gente vai conectar aqui. Olha lá, já ligou o radinho. Então o que a gente fez aqui na realidade? A gente fez com que a energia da fonte 12 volts que vai alimentar o radinho, primeiro ela passe por dentro do multímetro e depois a energia alimenta o radinho. Por isso que é tão importante a gente escolher a amperagem certa, porque se tiver numa escala muito pequena e o consumo foi maior, no momento que ele passa pelo multímetro ele vai queimar. Nesse caso aqui até que não foi, né? Ele está marcando o consumo 0.01, ou seja, equivale a 10 miliamperes de consumo. Como nós estamos na escala de 10 amperes, se tivesse marcando depois da vírgula aqui o 1, seria 1 ampere, né? E ele iria até 10 amperes no caso. Quando está marcando 0.01, então aqui é 10 miliamperes, um consumo bem baixinho, ele estando somente ligado, né? Sem estar puxando energia com alto-falantes ligados, alguma coisa assim. Então é isso, meus amigos. O nosso mini curso de multímetro fica por aqui. Espero ter ajudado, vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima.